convite que o nosso irmão Beto pediu para passar para a igreja. Abra sua Bíblia em Marcos 5, nós leremos os versículos 1 a 19. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 19. Camisa bonita, Fernandinho, alguém se lembra disso? Ganhei essa camisa ontem, já estou estreando, tá bom? Muito obrigado à igreja que me presenteou. O perfume também eu já estreiei, tá aqui, estou sentindo o cheiro. Se alguém desejar depois sentir o cheiro, e minha esposa autorizando, tá bom? Aí você pode dar um cheiro no meu cangote. Que bênção. Muito obrigado, amados, pelo carinho que vocês sempre estendem para com o pastor de vocês. Bíblia aberta em Marcos 5, 1 a 19. Hoje queremos abordar o tema Cristo pode mudar sua vida. Amém. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Fecha os seus olhos, vamos orar. Deus bendito, aqui estamos nós mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona. Eu espero que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, que tudo aquilo que entoamos aqui e fizemos até o presente momento tenha lhe agradado. Agora eu preciso do teu auxílio, da tua ajuda, que o teu Santo Espírito me conduza na aplicação dessa palavra e que essa palavra encontre lugar nos corações dos teus filhos e possa produzir frutos. Ó Pai, que hoje entendamos o quanto Cristo pode mudar a nossa vida. É no nome dele que oramos. Amém
e amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, os últimos dias que nós estamos vivendo são dias dificílimos. Já faz uma boa toada, né? Alguns meses, eu diria até, quem sabe, os 2 últimos anos, anos difíceis, em que nós temos enfrentado conflitos. Eu poderia citar conflitos familiares, desentendimentos entre cônjuges, muitas vezes pais e filhos em pé de guerra. E a gente está vendo, mais do que nunca, nos últimos tempos, o divórcio rondando os nossos lares. Está sendo uma realidade presente. O número de divórcios tem crescido no nosso país. Não são somente conflitos familiares, são conflitos também em amizades. Quantas brigas, quantos desentendimentos, quantas pessoas que dantes eram amigas, amigas do peito, e que hoje vivem em pé de guerra e em inimizade. Conflitos muitas vezes nos nossos negócios, quantas pessoas que perderam o seu trabalho, quantas sociedades que foram desfeitas, quantos conflitos de interesses e até quanta desonestidade na administração dos negócios. Estamos passando também por conflitos interiores. Nunca a depressão e a ansiedade subiram em números tão alarmantes como nos últimos tempos. E essa depressão, essa ansiedade tem levado pessoas a atitudes jamais imaginadas ou pensadas. Crises existenciais, pânico e tantas outras coisas. Diante de todo esse caos estabelecido e, mais ainda piorado por toda essa situação de pandemia, jamais vivida por nós, jamais conhecida por nós, muitas pessoas têm recorrido a alguns paliativos. Algumas pessoas têm procurado aí os psicólogos, alguns têm buscado auxílio em conselheiros matrimoniais, em coachings motivacionais. Enfim, são 1001 caminhos para se buscar solução para esses conflitos. Mas eu posso dizer do fundo do meu coração, sem sombra de dúvidas, que só existe um que pode resolver todo e qualquer conflito. E esse alguém tem nome. É Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Quem recorre a Jesus, quem busca em Jesus, jamais sai de mãos vazias. Sua vida, meu amado irmão e amigo, jamais será a mesma se você deixar que Cristo, de fato, haja na sua vida e que Cristo transforme todo o seu ser. Olhando para a vida desse homem descrito no capítulo 5 de Marcos, que acabamos de ler, que caos, que vida trágica, mas que vida transformada após um encontro pessoal com Jesus. O que Jesus fez com esse endemoniado gadareno, Ele pode fazer com você. Ele pode fazer com qualquer pessoa. Ele pode transformar a vida de qualquer ser humano. Hoje a minha mensagem é breve, eu quero falar sobre 3 convites que nós devemos fazer a Jesus. O primeiro convite, o mais importante de nossas vidas, é convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Você precisa, e você não pode adiar isso, você não pode transferir isso, você precisa convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17, lá está escrito que se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Não importa quem você era, quem você foi, não importa quem você é ou o que você fez. O que importa é que quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, Ele pode transformar ela por completo. Novos hábitos, novos motivos, nova vida, novos propósitos. E hoje Jesus quer que você se encontre com Ele e tenha a sua vida completamente mudada, porque eu repito mais uma vez, ninguém que se encontra com Cristo permanece o mesmo, amém ou não? Você consegue olhar para a sua vida?
você enxerga transformações na sua vida depois do seu encontro com Jesus? Lembra que ontem pregávamos sobre a volta ao primeiro amor? E foi quando o grande apelo de Jesus Cristo na carta àquela igreja de Éfeso, ele diz, olha, lembra-te. E eu disse para vocês a importância de nós recordarmos, trazermos à memória aquele dia maravilhoso em que nós nos encontramos com Jesus. O dia em que nós convidamos Ele a fazer parte de nossa vida. Tens tu memória disso? Consegue enxergar quem você era e quem você é hoje? Porque se nada mudou na sua vida, alguma coisa de muito errado existe. Talvez, como Douglas dizia ontem, você não passe de um convencido. Um convencido da existência de Jesus, um convencido daquele que pregou o Evangelho, mas não um convertido que teve a sua vida transformada e mudada por Jesus. Quando eu olho, mais uma vez repito, para a vida desse endemoniado gadareno, que transformação, que mudança. E Cristo pode mudar a sua vida, mas você precisa fazer o primeiro grande convite, convidá-lo a fazer parte da sua vida. Em Marcos 5:2, que nós acabamos de ler, diz o seguinte, que saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem, e a Bíblia define qual era o estado desse homem, um homem com um espírito imundo. Amados, direta ou indiretamente, preste atenção no que eu vou dizer, direta ou indiretamente, Satanás tem dominado a vida do ser humano. Ou diretamente, como era o estado desse homem, possuído por um espírito maligno, ou indiretamente, talvez o diabo esteja tendo sucesso na sua vida. E o que eu digo como indiretamente? Esse homem estava diretamente possuído por um espírito, mas muitas vezes nós, quando nos omitimos de assumir uma postura e uma posição diante de Jesus, nós também indiretamente estamos servindo ao inimigo e sendo um instrumento nas mãos dele. É Jesus mesmo quem diz em Lucas 11:23, quem não é comigo é contra mim. Jesus está dizendo que se você não está com ele, você está sem ele. É elementar. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você hoje pode estar sendo usado diretamente pelo inimigo, e isso se manifesta, como nós observamos na vida desse homem, possuído por um espírito maligno. Ou você hoje indiretamente pode estar sendo um instrumento nas mãos dele, simplesmente por tua omissão e por não querer assumir um compromisso com Jesus. E se você não está com ele, você está contra ele. Porque quem não ajunta com ele, espalha. Qual o estado de uma vida sem Cristo? O que a gente percebe na vida desse homem que diretamente estava sendo usado pelo inimigo? O estado de uma vida sem Cristo é estar debaixo da grande obra que Satanás tem hoje na vida do ser humano, que é roubar a sua racionalidade, roubar as suas emoções, roubar os seus sentimentos, destruir o seu corpo, e eu resumiria tudo em roubar a sua paz. Quando a gente olha para a descrição do estado desse homem, a gente consegue descrever como é a atuação do inimigo na vida de uma pessoa sem Cristo. Dá uma olhadinha o que diz o versículo 3. Esse homem, ele tinha a sua morada. Ele vivia. Ele morava. Ele passava os seus dias, onde, meus amados irmãos? Nos sepulcros. Tinha a sua morada nos sepulcros. Aí eu pergunto, quem é que vive no sepulcro? Morto. Morto. Esse homem era um morto vivo. Esse homem era um morto espiritual, vivendo sem nenhum tipo de dignidade. Quando Jesus olha para os fariseus, em uma certa ocasião, diz para aqueles fariseus, e quem eram os fariseus? Resumindo, hipócritas.
santarrões. Gente queria dizer que era o que não era. Jesus olha para aqueles fariseus, aqueles hipócritas e diz: vocês são sepulcros o quê? Caiados. Existem sepulcros belos nos cemitérios. Existem cemitérios lindos, belos, em que a gente vê todo ele feito de jardins, somente ali uma lápide no meio daquele jardim. Mas tem outros dos cemitérios mais antigos, onde existem aqueles mausoléus mesmo, né? A gente olha para aqueles túmulos, são todos eles produzidos, todos ali com mármore. São autênticas casas. Você olha ali por fora, você fala, é lindo, é bonito. Mas sabe que às vezes você é surpreendido olhando para um lugar tão bonito daquele, belo, tão bem feito e fabricado, de repente você olha, está saindo barata lá de dentro. Sai ratos. Porque o que está dentro daquele sepulcro, por mais belo que esteja por fora, é carniça, é carne podre, que é o fim de todos nós. Esse homem vivia nos sepulcros. Satanás roubou a dignidade desse homem. Satanás fez com que esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, estivesse totalmente desfigurado. Esse homem vivia no meio das traças, esse homem vivia sem higiene, esse homem estava sujeito a doenças, sujeito a enfermidades e isolado de todas as pessoas. Ele era desprezado por todos daquela cidade, chegando a valer menos do que os porcos que aqueles homens apacentavam. O que o diabo quer fazer com a vida do ser humano? Isso. Tirar a dignidade. Mas o diabo não somente quer roubar a dignidade, ele quer roubar do ser humano a sua racionalidade, o seu autocontrole. Porque não somente esse homem vivia de uma forma indigna nos túmulos, mas a Bíblia diz que esse homem, no versículo 3, que tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia, olha que termo, amansar. Nós amansamos o que, irmãos? Bichos, animais. Esse homem não somente teve roubada a sua dignidade, vivendo nos sepulcros, mas esse homem teve roubado pelo diabo a sua racionalidade, o seu autocontrole, sendo tratado como um animal. E eu quero frisar o finalzinho do versículo que diz que ninguém o podia amansar. Ninguém. E ninguém é ninguém. Ninguém tinha forças para controlar esse homem. O diabo hoje tem roubado esse autocontrole das pessoas. E talvez você não perceba, mas esse teu autocontrole, essa tua racionalidade tem sido minada a cada dia. É a forma hostil como você tem se afastado das pessoas que se achegam a você. É a forma bruta com que você tem tratado as pessoas. É a sua ignorância, a sua prepotência, a sua intransigência, as suas respostas duras, todo o teu orgulho de não querer buscar ajuda de Deus e de ninguém. Quantas vezes, talvez, a tua esposa não tenha dito, eu desconheço o meu esposo. Quantas vezes não são pais que estão dizendo, eu desconheço o meu filho. O diabo está roubando a dignidade do meu filho, o diabo está roubando o autocontrole e a racionalidade do meu filho. O diabo vem para roubar, o diabo vem para matar, o diabo vem para destruir. E no versículo 5 nos diz o que mais o diabo roubou desse homem. O versículo 5 diz que ele andava sempre, de dia e de noite,
clamando pelos montes e pelos sepulcros. Faz muito tempo, o irmão Douglas pediu oração justamente sobre isso, na escola onde ele leciona. O diabo está fazendo isso com o ser humano, roubando a dignidade, roubando a racionalidade, roubando a paz. Quantos têm se entregado ao sexo para tentar satisfazer os seus prazeres? Quantas meninas engravidando, quantas meninas abortando, quantos rapazes e quantas moças se entregando à homossexualidade para tentar encontrar um prazer e estão destruindo os próprios corpos. Quantos diante da desilusão amorosa de depois ter se entregue a um parceiro e ter sido abandonado, não se enterram nas drogas para tentar encontrar a paz? Quantos hoje não estão tentando encontrar a paz nessa neura do corpo perfeito? Eu preciso me exibir na internet para mostrar o meu tanquinho, custe o que custar. E eu lia essa semana a triste história daqueles que se enterram nos anabolizantes, nos esteroides, em tantas outras drogas para querer acelerar o processo. É gente que se automutila, se autodestrói, injetando óleo nos seus músculos. São moças que, custe o que custar, estão por aí se exibindo para dizer que tem o corpo perfeito e vale tudo até se vender. O diabo hoje quer destruir a dignidade das pessoas, o diabo hoje quer destruir a racionalidade das pessoas, e o diabo hoje quer tirar a paz das pessoas. Procedimentos cirúrgicos absurdos. Faz pouco tempo morreu o Ken brasileiro. Mais quase uma centena de cirurgias plásticas se automutilando. E hoje em dia a gente se destruindo o seu corpo, se mutilando na tal da redesignação sexual. Há um clamor angustiante pelos montes. Há um clamor angustiante hoje em nossos dias de gente tentando encontrar a paz, onde não podem encontrar a paz. Porque só tem um que pode te dar a paz e a paz duradoura. E esse alguém é Jesus, amém ou não? A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. É o mesmo Jesus que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O diabo destrói a vida de um ser humano. Uma vida sem Cristo é uma vida sem dignidade. Uma vida sem Cristo é uma vida sem racionalidade. Uma vida sem Cristo é uma vida sem paz.
Mas é incrível que quando esse homem se encontra com Jesus, e Jesus tira de dentro dele o que estava levando a sua vida para o buraco, o Senhor expulsa aquele demônio, o Senhor arranca dele aquele espírito maligno. E a palavra de Deus nos diz o resultado de uma vida quando se encontra com Cristo. Olha o que diz o versículo 15. Olha o versículo 15. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como é que ele estava, gente? Assentado. Como é que ele estava? Vestido. Como é que ele estava? Em perfeito juízo. E temerão. É isso que Jesus faz com a vida do ser humano, amém? Resgata a sua dignidade. Restaura por completo a sua racionalidade. E preenche a sua vida com paz duradoura. Ninguém que tem um encontro com Cristo continua o mesmo. Nada se compara a uma experiência de transformação por Cristo. Aquele homem que dantes vivia indigno, agora, meus amados, o Senhor restaura dele a sua dignidade. Estava vestido. Vestido. O Senhor restaura a ele a sua racionalidade. Estava agora sentado. Não estava mais clamando pelos montes, se retalhando, se mutilando. Mas estava aqui, como a Bíblia diz, em perfeito juízo. É isso que Cristo faz com a vida do ser humano. Cristo transforma a vida de um homem por completo. Por isso, o primeiro grande convite que temos que fazer é convidar Jesus a fazer parte da nossa vida. Amém ou não? Você está precisando de dignidade, hein? Você está precisando de racionalidade, de autocontrole. Você está precisando de paz. Entregue-se a Jesus. Convida Jesus para fazer parte da sua vida. Cristo restaura a paz. Cristo restaura a dignidade, Cristo restaura a racionalidade. Convide Jesus a fazer parte da sua vida, porque ninguém que tem um encontro com Cristo continua o mesmo. E nada se compara a uma experiência pessoal e transformadora produzida por Cristo na nossa vida. Sabe o que Paulo diz quando escreve aos Coríntios no capítulo 6, versículo 2? Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Se você tem buscado a paz, a dignidade, a racionalidade na psicologia, nos conselheiros, nos coachings, eu te digo que nada disso será duradouro quando comparado com a paz que Jesus Cristo te oferece. Quer ter a sua vida transformada? Convide Jesus a fazer parte da sua vida. No entanto, o segundo grande convite que a gente tem que fazer, depois de convidar Ele a ser o meu Senhor pessoal, é convidar Jesus a fazer parte da nossa casa, a fazer parte do nosso lar, a Ele ser alguém presente no seio do nosso lar. Em Lucas 4, 38 e 39, tem um evento importantíssimo de Jesus sendo convidado para ir a uma casa. Olha o que diz em Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. A sogra de Simão estava acamada, a sogra de Simão estava sem forças, a sogra de Simão estava com febre, sem nenhum tipo de reação. O Senhor Jesus entra na casa de Simão, o Senhor Jesus se inclina para ela, o Senhor Jesus repreende a febre. A mulher instantaneamente fica de pé e passa a servir. A presença de Jesus dentro da nossa casa transforma
o ambiente do nosso lar. Muitas vezes nós convidamos Jesus a estar conosco, a fazer parte da nossa vida, mas não permitimos que Jesus seja o Senhor e presença dentro do nosso lar. Não importa o tamanho da crise que você esteja passando no seio do seu lar. Eu não consigo ler a tua mente. Eu não sei qual é o tamanho da angústia que você está atravessando dentro da sua casa. Seja num conflito familiar entre cônjuges, seja numa relação indisposta entre pais e filhos. Mas eu só sei de uma coisa, é que se você convidar Jesus a ser o Senhor do seu lar, o Senhor pode mudar o panorama da tua casa. Amém ou não? É isso. É isso. A segunda decisão mais importante de sua vida é fazer Cristo presente em seu lar. E talvez hoje você que está vivendo um ativismo espiritual, um ativismo mecânico, como falávamos ontem, talvez esteja faltando para você dedicar um pouquinho mais de tempo para sua casa, para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Porque como eu preguei ontem, não é nenhum ativismo, não é nenhuma atividade, nenhuma ação que vai compensar o meu coração. Tem muita gente negligenciando o lar, negligenciando os seus, com a desculpa de que está servindo ao Senhor. Quando a gente despreza os nossos, João diz que a gente é pior do que os incrédulos. Quando eu olho para a vida desse endemoniado que teve a sua vida transformada, que teve a sua vida mudada, onde a sua situação, irmãos, de repugnância, uma situação onde o diabo roubou a sua dignidade, está ele agora sentado em perfeito juízo. Sabe qual é o primeiro ímpeto desse homem? É o que a Bíblia nos diz aqui. O primeiro ímpeto dele no versículo 19 de capítulo 5, veja qual é. Senhor, me deixei contigo. No versículo 18 ele fala, eu quero ir contigo, Senhor, me deixa entrar no barco com você. Aí o que Jesus fala? Jesus, porém, não lhe permitiu. E Jesus diz para ele, vai para a tua o quê? Casa. Vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A família é tão importante para Deus que o gadareno desejava seguir a Cristo, mas Jesus lhe diz para que fosse primeiramente para os seus. Antes de querer mudar o mundo, mude primeiro os seus. Antes de querer transformar os outros, transforma a vida dos seus. O segundo grande convite que a gente precisa fazer é convidar Jesus para ser o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso lar. Porque, mais uma vez, eu repito o que incansavelmente eu tenho dito para vocês. Nenhum sucesso desse mundo vai compensar o fracasso dentro do nosso lar. Eu só posso te dizer que se Jesus entrar na tua casa, Ele trará saúde, Ele trará solução de problemas. Mas para isso, os cônjuges precisam estar unidos nos valores fundamentais da vida. Por isso que é imprescindível, meu amado jovem, que almeja o matrimônio, que almeja constituir família, estar em unidade com aquele ou aquela que você deseja se unir. Tem que ter unidade na fé. Tem que os dois terem os mesmos ideais. Tem que os dois terem os mesmos objetivos. Para isso você precisa convidar Jesus para ser presença dentro do seu lar. Unidade no desafio de colocar em prática os valores cristãos e dessa palavra. Viver esses valores, não somente com o teu cônjuge, mas viver esses valores com os teus filhos.
o valor de respeitar essa palavra e ter essa palavra como sendo o teu norte, como a sua regra de fé e prática. Sim, você precisa convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Mas você também precisa convidar Jesus para ser o Senhor do seu lar. Moisés indica que os pais deveriam instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Josué toma a tremenda decisão de dizer: vocês querem servir a outros deuses, sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ruth foi tão impactada pela vida da sogra que, mesmo sendo ali tentado ser constrangida pela sogra de ficar no seu povo e na sua terra, ela diz para sua sogra: não, sogra, o teu Deus a partir de agora será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Paulo expõe ao carcereiro lá em Filipos que, se ele quisesse se salvar, ele deveria crer no Senhor Jesus e saber que por essa decisão ele deveria impregnar e contagiar a sua família, a ponto de Paulo dizer: será salvo tu, mas a tua casa também. Você precisa pregar para os seus. Jesus, me deixa entrar no barco contigo. A minha vida era indigna, o Senhor me restaurou. Não, vai primeiro para os teus. Muda a vida dos teus. Mostra para os teus o que eu fiz contigo. Ganha os teus, porque esse é o teu maior ministério. O teu maior ministério, pai e mãe aqui, é ganhar os seus filhos para Cristo. Amém ou não? Não para o mundo, mas para Cristo. Para Cristo. A unidade familiar está intimamente ligada a uma unidade espiritual. Eu não consigo imaginar o que seria a vida de José e Maria, quando Deus, por seu tremendo poder, age de uma forma miraculosa na concepção de Jesus Cristo. E José, que fica sabendo que a sua noiva estava grávida, intenta deixá-la secretamente. Quando Deus aparece para ele e diz: não, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo de Deus. Deus se comunica com Maria, dizendo: você vai conceber do Espírito Santo. Mas Deus se comunica com José, dizendo: o que lá está gerado é do Espírito Santo de Deus. Quando a família está unida, buscando a Deus, Deus se comunica com ambos. Com ambos. O marido sabe e a esposa tem certeza, e os dois convergem, e os dois decidem, porque Deus está falando para os dois. Convida Jesus para ser o Senhor do seu lar. Porque onde Jesus está, toda desavença se vai, amém ou não? Todo conflito se vai. Convide Jesus a fazer parte da sua vida, mas convide Jesus a fazer parte da sua casa também. E por último, convide Jesus a fazer parte do seu negócio, da sua vida secular, da tua vida, sabe, que a gente não tem como fugir dela. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás do sustento, a gente tem que viver a nossa vida, tem que ter o nosso pão de cada dia. Seja como empregado, seja como empresário, mas a gente precisa ir à luta, trabalhar, amém ou não? E não ficar esperando o benefício do governo. A gente precisa ir à luta. E não tem nada mais digno do que aquilo que o próprio Deus falou a Adão, quando Adão escorregou lá no Éden: do suor do teu rosto comerás. Digno é o obreiro do seu salário. Quem pode dizer amém? Amém ou não? É isso. Você quer sucesso na tua vida? Tem acabado o expediente. E Jesus está falando agora para Simão.
Já não bastava ele ter ainda levado o barco para lá, porque Jesus, quando voltou, eles iam ter que limpar tudo de novo, porque Jesus pisou com um pé de areia no barco, a gente vai ter que limpar tudo, e Jesus está falando, volta para o mar alto de novo. Talvez a gente dissesse, de novo? Mas tinha um agravante. Tinha um agravante. Porque no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Apanhamos. O terceiro agravante, por que eu vou voltar para lá? Eu acabei de vir para lá, de lá, não tem peixe hoje. O mar não está para peixe. Senhor, não adianta, o Senhor está falando para eu produzir isso, não adianta produzir, o Senhor está dizendo para eu vender isso, ninguém está comprando. E eu me lembro de uma grande ilustração que tem sobre a venda de sapatos na Etiópia. Manda um cidadão para investigar se poderiam abrir uma fábrica de calçados na Etiópia. O fulano vai lá, Daniel, examina, faz um levantamento e diz, não vale a pena abrir uma fábrica de sapatos na Etiópia, porque lá ninguém usa sapatos. Ao mesmo tempo, o outro que tinha ido olhou, investigou, fez o levantamento e trouxe a mesma resposta. Vale a pena nós abrirmos uma fábrica de calçados na Etiópia, porque lá ninguém usa sapatos. E todo mundo vai comprar. Depende do lado do otimismo que você vê as coisas. Tem gente que já diz, tem um leão lá fora, eu não vou sair. O leão vai me pegar. É o que a Bíblia diz do preguiçoso. O livro de Provérbios diz. Tem gente que diz, para que eu vou levantar, entregar currículo de novo? Já entreguei tantos ontem, ninguém me contrata, eu sou um zero à esquerda. Tem gente que já é morto de espírito antes mesmo de se levantar. Já contei para vocês várias vezes. O fulano está lá deitado na rede, a cobra está se aproximando, ele fala, Maninha, por favor, Maninha, traz aí o remédio contra a picada de cobra. A cobra te picou, filho? Não, mas ela está vindo logo ali e ela vai me picar. Levanta da rede, cara. Corre, você vai esperar a cobra te picar para depois querer tomar o remédio. Simão poderia simplesmente se opor e falar, vou nada. Quem é esse que está querendo me ensinar o que eu tenho que fazer? Mas louvado seja Deus que Simão disse, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei o quê? A rede. E fazendo assim, meus amados, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de que rompia-se-lhes o quê? A rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Ajuda, vem cá, tem muito peixe, o barco vai afundar, a rede está arrebentando. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador, eu sou um miserável, Senhor. Eu no meu coração estava duvidando. Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma desgraça. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Eu me recordo de um corinho, como a gente dizia, que eu cantava quando era pequenino. Era criança, na classe Joias de Cristo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo no barco, a tua vida econômica vai bem, amém ou não? Convida Jesus para fazer parte dos teus negócios. Convida Jesus para estar do teu lado no teu trabalho. Convida Jesus para sentar do lado da tua mesa. E não faça nada que vá contra a vontade desse que vos chama. Somente obedeça, somente lance a rede.
E a Bíblia diz que você será abençoado em nome de Jesus. Mas você vai ser abençoado para abençoar. Você vai ser abençoado para poder abençoar outras vidas. Porque se eles não abençoassem, eles iam para o fundo e de nada adiantar. Vem cá, tem peixe para vocês também. Vem cá, me ajuda, toma peixe para vocês também. Para que você quer ser bem-sucedido na tua vida, se não para abençoar outros? Hoje você que não veio para a Assembleia não sabe dos números, mas hoje nós revelamos números. Que bênção, não, irmão? Fala a verdade, você que estava aqui. Como essa igreja tem abençoado missões, como a gente tem abençoado vidas, como a gente tem socorrido pessoas, e essa igreja, pequena aos olhos dos homens, está fazendo muito para o reino de Deus. Abençoados para abençoar, abençoados por abençoar. O grande pregador Vim Malgo dizia o seguinte: nós não damos porque temos, mas nós temos porque damos. Amém ou não? Você não vai dar porque você diz que tem, mas você tem porque você dá. Esse é o resultado prático de uma vida cristã. De uma vida que não somente convidou Jesus a fazer parte da sua vida, convidou Jesus a fazer parte do seu lar, mas convidou Jesus também a fazer parte dos seus negócios. Quer ser bem-sucedido na sua vida? Convide Jesus para ser seu sócio. Convide Jesus para ser o Senhor dos teus negócios. O que a gente observa na história do Gadareno é que os homens daquela cidade perderam uma grande chance de serem abençoados. Voltando para Marcos 5, olha o que diz dos versículos 13 a 17. Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, os empresários do ramo suíno, fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Qual o papel desses homens? Se esse Jesus pode transformar a vida desse homem, esse Jesus também pode transformar e reparar as perdas que nós tivemos com os nossos porcos. Vamos ver o que ele tem para nós. Vai e lança a tua rede. Simão obedeceu e foi abençoado. Sabe o que esses homens fizeram? 16. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E a tragédia vem no versículo 17. Começaram a rogar-lhe que o quê? Que saísse dos seus termos. Nós não te queremos aqui não, Jesus. Vai embora. Talvez você esteja colocando Jesus para fora dos teus negócios quando você está agindo de forma desleal. Talvez você está colocando Jesus para fora do teu trabalho quando você está roubando o teu patrão. E o roubo não vem só economicamente falando. Quando você rouba o tempo, quando você rouba a dedicação, e quando você simplesmente está dizendo para Jesus: saia daqui que eu vou resolver a coisa do meu jeito. Que seu empreendimento, meu amado irmão, seja local de bênçãos. Que seu negócio seja para abençoar vidas. E que sua profissão, que aquilo que você almeja como uma carreira a ser corrida, seja voltada à transformação de pessoas. E que porcos jamais valham mais do que pessoas. Mas que pessoas para você tenham mais valor do que porcos. Eu concluo dizendo que nós vivemos realmente momentos de crise.
Irmãos, o caos tem se estabelecido na vida de muitas pessoas. São conflitos na família, são conflitos nos negócios, são conflitos entre amizades, são conflitos interiores. E mais uma vez eu digo que diante de todo esse caos estabelecido, a gente pode buscar solução na psicologia, nos conselheiros matrimoniais, nos coachings motivacionais, entre tantas outras formas de tentar encontrar a solução. Mas somente uma pessoa pode verdadeiramente transformar a nossa vida. E esse alguém é Jesus Cristo. Convide Jesus a fazer parte da sua vida. Convide Jesus a fazer parte da sua casa. Ele pode restaurar o seu lar. Convide Jesus a fazer parte do seu negócio. E que Deus nos abençoe. Fecha seus olhos. Alguém hoje que se conscientiza que precisa tomar decisões importantes na sua vida? Talvez hoje você precise convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Talvez você precise hoje abrir o seu coração para Ele, para Jesus. E deixar que Ele transforme a sua vida, que te torne uma pessoa digna, que restaure em você não somente a dignidade, como o teu autocontrole, a tua racionalidade, mas restaure e traga para você paz. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não pensa duas vezes. Convida Jesus a fazer parte da sua vida. Ele pode te transformar como transformou o gadareno. Talvez você esteja passando por conflitos dentro do seu lar, da tua casa. Eu acho que está faltando você dar um pouco mais de espaço para Jesus. Em decidir hoje que Jesus vai ser o Senhor e o dono da tua casa. A febre vai embora. Quem estava como que morto vai se levantar e vai servir, tal qual a sogra de Simão. Talvez as tuas coisas estejam indo mal, o teu trabalho, o teu empreendimento. Está faltando você hoje dar espaço para Jesus. Obedece. Lança a rede. E você vai colher o suficiente para abençoar a tua vida, mas abençoar também a obra do Senhor. Que decisão você tem que tomar? Que decisão que você precisa hoje, de fato, tomar? Não deixe para amanhã, mas dedique-se hoje ao Senhor.